Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso, por meio de nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças e paz a todos. Nós voltamos aqui e com o desejo e com o anseio do coração de que Deus, Ele, por sua graça, nos use nessa noite. Eu queria, antes de tudo, te desafiar a se desarmar. Às vezes nós chegamos armados, né? Nós chegamos com discursos prontos e com conceitos formados. E eu queria desafiar você eu não sei quem está aqui, eu não sei se você está visitando pela primeira vez essa igreja, ou visita já há algum tempo, mas eu queria desafiar você a ter fé. Assim como João, lá 20:31, se eu não estiver enganado, o versículo fala que aqueles escritos foram escritos para que a gente tivesse fé em Jesus, né, e soubesse que Ele é o Cristo. Eu queria que você entendesse que a palavra preservada de Deus, a palavra inerrante e infalível de Deus, uma autoridade como voz de Deus para a sua vida, ela quer gerar no seu coração fé, e fé em Jesus Cristo, e fé em Cristo Jesus. Então eu te desafio agora de se desarma, né? E ouve aquilo que Deus tem para te falar, por meio das suas escrituras, por meio da sua palavra. Amém? Como nós falamos, né? Eu sou Pedro, sou missionário da Junta de Missões Nacionais, fui ordenado ano passado, o pastor Joveci teve ele na nossa ordenação. Sou recém-ordenado ainda, né? 1 ano mais ou menos de ordenação ao Ministério Pastoral, e fomos designados pelo Senhor para estarmos ali na cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Em 2013, Deus nos deu nos chamou para aquele lugar. Imagina pra gente, eu não nasci em Boa Vista, mas cresci aqui no estado de Roraima, morei em Recife, né? Obrigado, minha irmã. E aí saí daqui da região norte, nordeste, e agora ir para o sul do Brasil, né? Uma cultura diferente, né? Todo mundo fala da cultura do sul que é peculiar, que é diferente de todo o resto do Brasil, e de fato é. E aí se adaptar àquela cultura, a gente do norte, o jeitão do norte de falar, né? Do roraimense de falar, a gente tem um jeito peculiar de ser também. E aí chegar lá no meio da gauchada, né? Nos gaudérios, e plantar uma igreja. De fato é desafiador para a gente, né? Eu lembro da oração de Salomão, se eu não me engano ali, acho que em 1 Reis ainda, eu posso estar confundindo. E ele vai dizer que ele não sabia o que fazer diante daquilo que ele tinha para cumprir, a sua tarefa de governar aquele povo. E ele vai dizer uma coisa que eu acho interessante, de muita humildade, muita hombridade, que ele era um menino, ele usa essa expressão em algumas versões, e que ele não sabia como proceder. E diante, às vezes, das situações e das demandas de um trabalho de plantação de igreja, irmãos, a gente precisa chegar diante de Deus e falar: Deus, eu sou um menino, tenho 27 anos, não tenho muita experiência, não conheço muito bem esse povo, e eu preciso da tua direção e da tua graça para que uma igreja nasça nesse lugar. Mas eu tenho convicção, irmãos, não baseada nas minhas capacidades ou na minha formação, mas convicção baseado no poder salvador de Deus, né? De saber que o Senhor, Ele salva aqueles que Ele tem para salvar, de saber que o Senhor transforma vidas e que o Evangelho tem poder de resgatar pessoas das trevas para a luz, né? E baseado nessa convicção, a gente persevera por amor àqueles a quem Deus quer salvar, e a gente permanece ali no campo missionário. Para a gente, como eu falei, é desafiador, porque é diferente, e eu peço que vocês estejam orando para que Deus continue dando para a gente graça, paciência, né, e força para permanecer ali. Queria compartilhar um texto com os irmãos, sem mais
delongas, né? Vamos para o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1 ao 5. Eu queria ser bem breve e bem direto, mas não queria deixar passar algumas verdades que esse texto tem para a nossa vida. É um texto bem simples, bem objetivo. E nós vamos com certeza tirar lições bem objetivas e profundas para a nossa vida. Segundo Tessalonicenses 3, do 1 ao 5. Vamos ler o texto. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Mas o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Confiamos no Senhor, que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que lhes ordenamos. O Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Amém? Vamos orar. Nosso Deus, nós ainda diante do Senhor e continuamente na Tua presença, Pai, nós oramos em nome de Jesus, pedindo para que o Senhor fale aos nossos corações, Pai. Para que o Senhor quebrante a dureza do nosso coração, que muitas vezes se opõe à verdade do Senhor, Pai. E nos ajuda, Deus, a submissos, Pai, ouvir a Tua voz, Pai, aceitar a Tua lei sobre as nossas vidas, Pai. Eu te peço, Senhor, graça para comunicar de maneira fiel o mais possível, Senhor, as verdades da Tua palavra, Pai. Eu preciso de Ti, Pai. Eu preciso da direção do Teu Espírito Santo. Opera em nossos corações, opera em nosso meio, edificação, exortação, crescimento, Pai. E reconciliação com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando a gente olha para 2 Tessalonicenses, a gente precisa relembrar algumas questões antes da gente passar para o texto. E a segunda carta aos Tessalonicenses, ela foi escrita depois da primeira. Isso é importante falar. E num intervalo muito curto, quando a gente lembra da carta aos Tessalonicenses, a gente precisa lembrar um pouco do contexto em que Paulo criou um relacionamento com essa igreja. A gente olha ali para Atos 16, ali Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e a gente lembra de alguns anseios que Paulo tinha de ir à Ásia Menor, mas impedido pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo vai dizer, ele não consegue chegar àquela localidade. E no versículo 6, né, vai dizer o seguinte: Paulo e seus companheiros viajavam pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Então Paulo tinha à sua esquerda a província da Ásia, ele tinha à sua direita a Bitínia, o Ponto, a Galácia, e Deus chega para Paulo e fala: olha, eu te quero na Macedônia, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então Paulo, mesmo tentando chegar onde ele queria, ele entende que Deus ele tinha um destino diferente para ele. Paulo sobe rumo a Tessalônica, rumo à Europa. A cidade de Tessalônica era uma cidade importante, porque ela estava num ponto estratégico, como várias outras cidades em que Paulo plantou igrejas, e ela, digamos que ela ligava o Oriente ao Ocidente, né? Por ela passavam uma das estradas romanas mais importantes daquela época, e era uma cidade de mais ou menos 200 mil habitantes, onde a chegada do Evangelho seria crucial para que o cristianismo conseguisse se expandir em outras regiões ali da Europa,
e outras regiões onde Paulo tinha um anseio de que o Evangelho chegasse. E aí Paulo cria um vínculo. Ele vai para Tessalônica, e ali, antes de chegar ali, passa por Filipos. Em Filipos sofre um baque, né? Sendo perseguido ali, preso e liberto pelo Senhor. Segue para Tessalônica. E ali, em cerca de 3 semanas, né, Paulo expõe o Evangelho naquela cidade. Paulo busca um lugar em comum para se pregar o Evangelho, um lugar de acesso, e é isso que a gente tem feito ali em Passo Fundo. Nós temos buscado lugares onde a gente consiga pessoas que estejam dispostas a ouvir o Evangelho, e Paulo consegue esse ponto comum, esse ponto de abertura para o Evangelho, prega o Evangelho, e em cerca de 3 semanas a 1 mês, alguns comentaristas vão dizer, Paulo consegue instituir um grupo de cristãos ali. O texto vai dizer que alguns judeus, gregos e algumas mulheres de alta posição se rendem a Jesus naquela cidade. O ministério em Tessalônica se desenvolve de maneira rápida, mas talvez não profundamente como se desenvolve em Bereia e nas outras regiões. Então Paulo segue, né, em cima de perseguição, passa para a cidade seguinte, vai para Atenas, se encontra com Timóteo ali em Atenas, como eles tinham combinado depois daquela perseguição. Em Atenas, Paulo fala: olha, Timóteo, volta lá porque nós precisamos saber como aquela igreja está. Precisamos saber se os irmãos realmente entenderam tudo que a gente falou. Precisamos ter certeza da fé daqueles irmãos. Então Timóteo volta para aquela cidade, passa um período lá, e nós precisamos lembrar aqui que quando se fala de viagens como essas, irmãos, se decorrem meses e meses, né? Não é 800 quilômetros para Manaus que a gente pega um ônibus e chega lá na outra manhã, e também não é 40 minutos de avião ou 7 horas de avião, como nós fizemos de Porto Alegre para Boa Vista, né? Então imagina você percorrer 5.000 quilômetros em 7 horas. É possível hoje, mas naquela época não. Então isso decorre em tempos e tempos, e Paulo vai se encontrar com Timóteo lá na cidade de Corinto, onde ele desenvolve seu ministério ali por cerca de 2 anos. E naquela cidade, ao se encontrar com Timóteo, ele recebe notícias daquela igreja e escreve a primeira carta. Nós temos informações de que a primeira carta aos Tessalonicenses é uma das primeiras cartas, ou a carta mais antiga do apóstolo Paulo. E logo depois de alguns meses ele recebe mais informações desses irmãos, de que eles entenderam errado algumas verdades como a volta de Jesus, e Paulo precisava esclarecer esses irmãos sobre aquelas verdades. Então, cerca de alguns meses depois, Paulo escreve a segunda carta aos Tessalonicenses, e cá estamos nessa carta. A partir desse encontro com seus companheiros, Paulo escreve a segunda carta aos Tessalonicenses, né, e desafia-os e os instrui novamente. Entendendo esse contexto, entendendo ali em que Paulo escreve, Paulo traz instruções a respeito da volta de Jesus e traz uma instrução importante para aquela igreja, que alguns tinham entendido por Jesus voltar, tinham que parar de trabalhar. E Paulo diz: olha, não é assim. Continuem trabalhando, continuem seguindo em frente, tendo a convicção de que Jesus breve voltará sim. Em outras palavras, Paulo diz isso, traz uma instrução e uma advertência contra a ociosidade de alguns irmãos ali. E depois de Paulo declarar algumas outras verdades e exortações a esses irmãos, ele chega no texto que nós estamos, e dizendo: finalmente, irmãos, o período da carta, o período da oração, Paulo destaca aí 2 motivos de oração e 3 desejos do seu coração como afirmações de fé, e é o que eu queria compartilhar com os irmãos. Se a gente pudesse, numa frase, refletir esse texto, a gente diria: nossos pedidos, né, reflete uma verdade para nós, que nossos pedidos e os desejos refletem se o nosso coração está submisso a Deus.
quando nós olhamos para os pedidos que Paulo fez e para os desejos e as declarações de fé de Paulo, nós conhecemos um pouco do coração daquele homem. E alguns vão dizer que poucos homens bíblicos são tão conhecidos como Paulo, porque nós temos tantas cartas dele que nós conseguimos chegar um pouco ao coração desse homem. Provérbios vai dizer, capítulo 4, que nós temos que guardar o nosso coração porque dele procede as fontes de vida. Então, o primeiro questionamento é, ao olhar para essa frase, será que os nossos pedidos e os desejos e as declarações que nós damos refletem que o nosso coração está submisso a Deus? Refletem que o nosso coração foi alcançado por Cristo e regenerado pelo Espírito Santo? Será o que temos orado tem refletido o Evangelho? E o Tim Keller vai dizer que nós temos que orar o Evangelho. E será que nós oramos o Evangelho? Ou nós soltamos palavras ao vento de qualquer maneira, baseada num coração egoísta que não está submisso a Deus? Muitas vezes nós oramos baseado nos nossos próprios interesses. Quantas vezes eu orei absurdos diante de Deus e não tive pedidos que eu deveria realmente pedir, submissos a Deus, pedidos que refletem um coração que teve um encontro com Cristo. E Paulo tinha um encontro com Jesus. Paulo teve a sua história transformada. E ele reflete um pouco desse coração, submisso a Deus, nos seus pedidos e nas suas declarações de fé, nos seus desejos para aquela igreja. E a primeira coisa que eu queria destacar são os 2 pedidos de oração do apóstolo Paulo. A primeira coisa que ele vai pedir para que os irmãos orem é que aquela igreja, é que a palavra de Deus fosse espalhada e honrada. Que a palavra de Deus tivesse uma velocidade, porque ela é viva, ela se move, e o desejo de Paulo é que essa palavra corresse, que essa palavra andasse solta e chegasse o mais rápido possível a mais corações, expandindo o reino, e que essa palavra recebesse a honra que ela merece. Ao lembrar disso, nós lembramos ali dos morávios, né, que bem conhecido nosso, né, que se venderam como escravos, e ao sair ali eu pude ler um pouco mais sobre a história deles, que fiz baseado no TCC, falei um pouco sobre contextualização e de como alguns irmãos entraram em algumas culturas. E os morávios se venderam literalmente como escravos, alguns deixaram toda a sua família e foram viver na terra de um senhor, né, que tinha muitos escravos africanos. E aí, com um desejo ardente de ver a palavra se espalhar e ser honrada como ela merece, esses irmãos se venderam e foram para viver uma terra como escravo sem volta. Nós ainda temos às vezes a possibilidade de voltar para a nossa terra de férias, passar um mês aqui com os irmãos, beijar os irmãos, beijar a família, né, dar um cheiro, como diz lá no Nordeste, né, e voltar lá para o sul do Brasil. Mas esses irmãos não tinham isso. Paulo tinha urgência. Paulo sabia que, embora Deus soberano soubesse e agisse conforme o seu poder para a salvação daqueles que haveriam de ser salvos, Paulo ele tinha ainda assim um senso de urgência. E o primeiro desafio de Deus para nós é que a gente possa resgatar esse senso de urgência no nosso coração, o anseio de ver pessoas rendidas a Jesus. Irmãos, se esse anseio de ver pessoas rendidas a Cristo, mesmo crendo nos decretos de Deus e na eleição de Deus daqueles que haveriam de ser salvos, nós sabemos disso. Nós estamos numa igreja que crê nas doutrinas da graça. O nosso coração não pode descansar da urgência que o Evangelho tem de alcançar mais corações. Nós temos que ter urgência, e a nossa oração, a oração de cada um de nós, a oração de cada um membro, de cada um crente em Jesus, no seu trabalho é: Senhor, que o Senhor faça essa palavra se espalhar aqui nesse lugar, que essa palavra receba a honra merecida nesse local onde estou. O desejo do apóstolo Paulo
e de seus amigos é que a palavra, que as escrituras, que a Bíblia ocupasse o espaço importante e o mais rápido em todos os lugares. Esse deve ser o nosso desejo. Nós, irmãos, alguém disse alguma vez que Deus salva, Deus elege, mas nós saímos a chamar. Então nós precisamos sair com urgência para chamar pessoas para o reino de Deus. Amém? Esse é o nosso desafio, esse é o nosso desejo, esse tem que ser o nosso motivador. Nós temos que ter mais ainda uma vida baseada na nossa missão. Uma vida baseada no propósito de vida que nós temos nessa terra. Viver uma vida baseada na perspectiva de Deus. Deus, ele tinha um único filho e o fez um missionário. E nós precisamos viver baseado nisso, nessa urgência de que pessoas precisam conhecer a mensagem do Evangelho o quanto antes. Temos perdido tempo, às vezes, com coisas fúteis. Temos jogado a nossa vida fora. Irmãos, eu percebi mais ainda o quanto o nosso tempo é curto e o quanto a nossa vida se esvai naquele episódio. E eu tenho refletido muito sobre a necessidade de remir o tempo, de utilizar o tempo que Deus me dá nessa vida de maneira sábia e excelente para glorificar a Ele, entendendo a razão da minha existência, entendendo que eu estou aqui nessa terra para ter uma vida baseada na missão, uma vida que cumpre a missão que o Senhor Jesus me deu. Amém? Paulo tinha isso, por isso ele orou assim. Que a gente possa orar assim também, irmãos. Que a nossa oração seja essa, que a palavra do Senhor se propague rapidamente a mais corações e receba a honra que ela merece. Isso aconteceu em Tessalônica. Nós vimos que cerca de 3 semanas essa igreja foi plantada, pessoas conheceram a Cristo ali, e Deus naquele momento agiu de maneira surpreendente, de maneira atípica, né, do que nós geralmente esperamos, e num tempo muito rápido essa igreja nasceu. E a segunda oração de Paulo, no primeiro ponto, nos 2 pedidos de oração, o segundo pedido de oração é que haja livramento em prol da obra. Paulo pede que ele tivesse livramento. Paulo reconhecia que os homens maus, os malfeitores são empecilho para a obra de Deus. E nós sabemos que sim, a perseguição muitas vezes favorece o crescimento da igreja, o sangue dos mártires rega a semente do Evangelho, mas nós sabemos também que muitas vezes, nós sabemos, o pastor já tem acompanhado bastante, que irmãos sofrem com perseguição. Nós temos visto aí o Estado Islâmico, e isso impede muitas vezes a propagação do Evangelho em alguns pontos. O Evangelho não consegue chegar ali. Nós sabemos que Deus sabe de todas as coisas, que Deus está no controle dessa situação, mas em alguns momentos isso acontece. E Paulo reconhecia isso. Paulo reconhecia também uma outra coisa que às vezes nós negligenciamos, e que eu pude experimentar e testificar ainda mais lá no sul do Brasil, a atuação de Satanás. Lá em 1 Tessalonicenses 2,18, Paulo vai dizer que Satanás o impediu de voltar àquela igreja. E nós sabemos sim que o diabo atua. E Paulo vai falar do homem, um pouco antes aqui no capítulo 2, ele vai falar do homem do pecado, daquele que se revelaria como anticristo, né, como um sinal da volta do Senhor Jesus. E Paulo aqui mais uma vez faz menção de homens maus, de homens que se opõem ao Evangelho de Jesus. E ele pede que a igreja ore por livramento. E nós precisamos orar de igual forma. Nós precisamos fazer isso na nossa oração, e eu queria que vocês orassem também por nós nesse sentido. Eu pude compartilhar um pouco da realidade lá e daquilo que aconteceu, e eu peço que os irmãos continuem orando, para que Deus nos livre de homens maus, nos livrem de malfeitores, nos livrem de situações como essa, para que isso não seja um impedimento, né, para a expansão do Evangelho ali na cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Paulo acreditava nessa ação de Satanás por meio de homens maus. Por isso ele reconhece humildemente e declara em oração essa dependência de Deus. Às vezes nós temos dificuldade
de reconhecer que nós precisamos que orem por nós. Às vezes o nosso coração orgulhoso esquece de destacar a necessidade de oração, de que os outros orem por nós. E isso é importante. Nós vemos aqui a humanidade de Paulo. Nós vemos aqui o quanto Paulo reconhecia a sua limitação e quanto ele precisava de que os irmãos orassem por ele também. A gente possa fazer disso o nosso desafio, de orar para que Deus nos livre de situações como essa, para que o Evangelho se expanda ainda mais. E eu queria destacar também, em segundo lugar, os 3 desejos do coração de Paulo, os 3 desejos de Paulo por aquela igreja. O primeiro desejo, e que Paulo destaca, também como afirmações de fé, como convicção do apóstolo Paulo, desejando aquilo para aquela igreja, mas também como convicção. Paulo destaca força e proteção contra o mal. Depois de Paulo falar sobre os malfeitores, Paulo diz o seguinte: mas o Senhor é fiel, e Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Quando Paulo termina o versículo anterior falando dos homens maus, Paulo descansa na fidelidade de Deus. Paulo declara essa fidelidade de Deus. E ele, descansado nessa fidelidade, ele convicto de que Deus guardaria também aqueles irmãos, assim como ele pede que orem por ele, do maligno, dos homens maus, e principalmente do engano que vem pelo diabo. Paulo afirma isso. Mas nós devemos lembrar que o maligno e os homens maus, eles não resistem à fiel proteção do nosso Deus. E Paulo, como eu falei, descansa nessa fidelidade de Deus. Ele descansa sabendo que Deus certamente guardaria os irmãos lá de Tessalônica. A segunda coisa, a segunda verdade, o segundo desejo e afirmação de fé de Paulo é que aqueles irmãos permanecessem na obediência a Deus. Ele vai dizer: confiamos no Senhor. Primeiro ele fala: fiel é Deus. Deus é fiel. Eu descanso nessa fidelidade de Deus, de que Deus guardará esses irmãos. Esse deve ser o nosso desejo. E ele segundo fala: confiamos no Senhor, que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que lhes ordenamos. Paulo descansa na verdade de que Deus preserva os seus filhos na obediência, e de que Deus ele preserva aqueles que são de Deus na obediência a Ele. E ele declara isso: olha, eu tenho certeza, eu confio de que Deus ele preservará vocês a obediência a Deus. E esse deve ser o desejo do nosso coração. O desejo do nosso coração deve ser de que cada um de nós e cada um irmão que congrega e que convive conosco permaneça obediente a Deus. Reflete uma verdade de que Deus opera, mas também Deus coopera com aqueles que estão nele. Deus continua fortalecendo os seus filhos a permanecerem obedientes à palavra, independente de perseguição. Paulo tinha em seu coração o medo de que aquela perseguição chegasse àqueles irmãos e eles sucumbissem diante daquela realidade. Mas ao mesmo tempo que Paulo tinha aquele anseio, Paulo tinha uma preocupação, uma ansiedade em relação àquela igreja. Paulo tinha essa convicção de que Deus guardaria os seus, de que Deus traria força aos seus para continuarmos obedientes à palavra. Isso aqui é muito relevante, irmãos, porque quando nós olhamos a igreja brasileira, quando nós olhamos o nosso contexto e o tempo instável que nós vivemos, de um relativismo absurdo, né, de uma falta de referências de autoridade, onde a Bíblia e a autoridade bíblica sobre nossas vidas é questionada, nós precisamos declarar essa declaração de fé de Paulo, de que aqueles que são de Jesus, aqueles que são de Deus,
permanecerão obedientes, permanecerão confiantes à palavra do Senhor. Amém? Esse deve ser nosso desejo, mas também deve ser nossa oração. Que Deus conserve a cada um de nós em obediência. Porque muitas vezes o nosso próprio coração questiona os decretos de Deus. Muitas vezes nós somos... existe o nosso próprio eu, nosso próprio ego, ele fornece algumas ciladas para a gente. Para que a gente desconfie, para que a gente abra mão de uma obediência no Senhor. Mas é mais fácil confiar na palavra, mais fácil continuar, e é muito melhor continuar confiante do que confiando no nosso próprio coração. Em terceiro lugar, Paulo destaca no versículo 5, o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. E quando ele usa a palavra conduzir, Paulo está dizendo que ele quer que Deus ele abra um caminho. Um caminho é como se a gente chegasse numa mata fechada e um caminho e uma estrada precisasse ser aberta. E a palavra no grego ela quer dar esse sentido de que um caminho seja aberto e conduza o coração daqueles irmãos ao amor de Deus. Lá em Romanos 5,5, eu queria ler o texto de Romanos 5,5, para relembrar o desejo do apóstolo Paulo também aos romanos, que reflete muito bem essa verdade. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Deus já derramou o seu amor em nossos corações. E o desejo de Paulo e a declaração dele, de fé também, é que aquela igreja encontrasse esse amor diariamente. E que outro meio há da gente encontrar o amor de Deus diariamente? Nós tivemos um momento de memorial, a ceia, e o pastor Joveci colocou com muita clareza para nossas vidas a necessidade da gente relembrar a partir desse memorial aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Nós precisamos diariamente, irmãos, nos encontrar, sermos conduzidos ao amor de Deus. Nós precisamos diariamente lembrar daquilo que Cristo fez por nós na cruz, por vontade própria dele e sem merecimento nenhum nosso. Nós precisamos relembrar o quanto Jesus sofreu em nosso favor e o quanto ele foi humilhado sendo Deus, deixando a sua glória para que nós estivéssemos aqui, morrendo morte de cruz e ressuscitando ao terceiro dia para que a gente conhecesse a Ele e tivesse uma vida nova. Que Deus possa conduzir o nosso coração, que Deus possa conduzir a cada um de nós. E esse é um desejo para cada um de vocês nessa noite. Que Deus possa nos conduzir diariamente a um relacionamento com Ele e diante desse relacionamento se deparar com o tamanho do seu amor, com o tamanho da sua graça nas nossas vidas. Isso não vai vir de forma mágica, isso não vai vir de forma automática, mas isso vai vir por meio de uma vida dependente de Deus e uma vida de piedade, uma vida de devocional, uma vida de busca pelo Senhor. Se a gente não buscá-lo diariamente, se a gente não se debruçar na palavra, se a gente não refletir sobre as verdades eternas, a gente não vai se deparar com esse amor. Isso não é mágico. É interessante que Paulo coloca isso como uma declaração de fé, um anseio do seu coração e também uma oração. Ele encerra orando, olha, o Senhor conduza. Ele coloca isso como uma oração. Ele ora, Deus, conduz o coração dessa igreja, desses irmãos, ao teu amor diariamente. E o que nós precisamos além disso? E o que nós precisamos além de diariamente se deparar com esse amor, refletir sobre esse amor e ser transformado por esse amor? Paulo também fala e ora para que esses irmãos não apenas
se deparem com esse amor e sejam impactados e transformados por esse amor. Mas Paulo também fala para que esses irmãos cheguem à perseverança de Cristo. E quando nós lembramos da perseverança de Cristo, nós lembramos de que quando ele ia na via sacra, rumo à cruz, rumo ao Calvário, todos o deixaram. Ele sozinho foi, perseverante, para morrer por cada um de nós. Morreu na cruz, como maldito, mas ressuscitou ao terceiro dia, como nós cantamos e refletimos já nessa noite. Quando nós olhamos para o exemplo de Jesus, para aquilo que Jesus fez por nós, para a perseverança e obediência de Jesus, até morrer na cruz por cada um de nós, isso deve gerar em nós uma reação também de perseverança. Olhar para o exemplo de Jesus e para aquilo que Jesus fez por nós, isso tem que gerar em nós uma perseverança. E Paulo coloca isso num contexto, como eu já falei, de uma possível perseguição naqueles irmãos. E a perseverança de Cristo era necessária para que aqueles irmãos continuassem firmes, continuassem constantes na caminhada com Deus, na vida do Evangelho. Hebreus 12, versículo 2 a 4, nos relembra aquilo que o nosso Senhor fez. Nós encerraremos assim. Que nós possamos perseverar como o Senhor Jesus perseverou. Versículo 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Amém, irmãos? Na luta contra o pecado, nós não tivemos que perseverar ao ponto de derramar o próprio sangue. Poucos de nós fará isso, como muitos fizeram. Derramará o próprio sangue nessa perseverança. Poucos de nós terá esse privilégio. E o Senhor pede que a gente, ao olhar para Ele, autor e consumador da nossa fé, continuemos caminhando perseverante, a perseverança que Ele teve também. Amém? Vamos orar nesse momento? Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, que abriu mão da sua alegria e suportou a cruz, desprezou a vergonha, e se assentou à direita de Deus, Pai. Nós queremos pensar e lembrar e refletir sobre a perseverança do Senhor Jesus, Pai. Ele que suportou tal oposição dos pecadores, Pai, por cada um de nós, para que hoje, Pai, nós tenhamos uma esperança real, uma esperança concreta e viva, Senhor, em Ti. Para que a gente não se canse, para que a gente não desanime, Senhor. Pai, que as orações e os motivos de oração de Paulo sejam o nosso motivo, Pai. Para que a palavra do Senhor se expanda e tenha a honra merecida, Pai. E para que nada a impeça, para que homens que são um empecilho a ela não sejam empecilho, não sejam barreiras, Pai. E que o nosso coração, Pai, reflita os desejos do coração daquele homem, de um coração transformado. Que Deus, nós possamos ansiar por força, mas também por proteção de cada irmão, do maligno, dos enganos desse mundo, dos enganos de Satanás dessa era, Pai. Que cada irmão permaneça obediente, Pai, diante de tanto relativismo, de tanto bombardeio, em um tempo tão inconstante, Pai. Que possamos permanecer inabaláveis na palavra que não passa, Senhor. E que a nossa perseverança e o nosso encontro com o amor ao Senhor seja diário, Senhor. Que ao olhar para aquilo que o Senhor fez por nós na cruz, o Teu grande amor por nós, o Teu sangue derramado, Pai,
nós possamos também lembrar da perseverança do Senhor, que o levou àquela cruz e derramar seu sangue por nós, e possamos perseverar diariamente nesse tempo tão difícil, Pai. Que seja assim, Deus, nessa igreja, que seja assim nessa cidade, Pai. Que o Senhor continue a despertar homens e mulheres de Deus comprometidos com a verdade, Pai. Comprometidos com a sã doutrina, Pai. E que por um coração transformado tenha os motivos e os anseios corretos, baseados naquilo que o Senhor quer para cada um de nós, Pai, baseado na palavra. Pai querido, que o Senhor também faça o mesmo lá no Rio Grande do Sul, Pai. E possamos ver, assim como Tessalônica experimentou, salvação, transformação de vidas, e uma igreja plantada e se desenvolvendo ali, apesar dos pesares, Pai. Nós podemos ver também ali no Rio Grande do Sul, os eleitos sendo reunidos, Pai, os santos como igreja se reunindo, e louvando e engrandecendo o Teu nome e pregando o Evangelho ali, Pai. Nós ansiamos com isso, Pai. Faz isso em nosso meio, nós oramos assim, não confiados no nosso poder, mas confiados no poder daquele que tem todo o poder, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Obrigado pela responsabilidade e a tarefa de compartilhar da palavra. Deus abençoe.